é essa garantia, então, do magistrado que permite que ele não seja exonerado, né, sem um devido processo judicial respectivo? É a garantia da vitaliciedade. Então, se você assinalou a alternativa C, vitaliciedade, você acertou. Para ele ser exonerado, né, adquirida a vitaliciedade, a passagem daqueles 2 anos de estágio probatório, somente com processo judicial é permitido que o juiz seja aí, retirado do seu cargo, né? Bom, com relação à questão da carreira, né, esse juiz substituto, quando ele ingressou, prestou o concurso de provas e títulos, ele é juiz substituto sem prazo para se tornar um juiz titular. Porque, na verdade, ele vai adquirir a vitaliciedade quando ele cumprir os 2 anos, né? Mas ele só vai adquirir a inamovibilidade, ou seja, não ser retirado de onde ele está, da comarca que ele está, da localidade em que ele está, quando ele for juiz titular. Então, por isso que as garantias não se confundem. Vitaliciedade, cumpridos 2 anos. Inamovibilidade, uma vez titular, ou seja, quando ele foi promovido de juiz substituto a juiz titular, aí efetivamente ele segue a carreira do modo como ele quiser. Se ele quiser iniciar lógico que ele vai ter que se iniciar numa comarca de entrância inicial, né? Mas se ele quiser ficar até a sua aposentadoria nessa comarca, não ser exonerado, não aconteceu nada de extraordinário com ele, ele ficou lá sendo juiz, né, até o final da sua carreira, até a aposentadoria, ele pode. Ele não é obrigado a querer promoções. Ele pode ficar aonde ele assumiu como juiz titular na entrância inicial até o final da sua carreira. Então é assim que funciona. A primeira promoção é para juiz titular de uma comarca de entrância inicial. Aí ele vai pulando de entrância para entrância, né? E nesse segmento, passando para a intermediária e depois passando para a entrância final, que é a última das entrâncias, né? Então, das entrâncias finais, geralmente, né, se tem aí, é o que o magistrado vai almejar, chegar ao Tribunal de Justiça correspondente, né, e passar a ser um desembargador, então, um membro do órgão de segunda instância, né? É o ápice, é o ponto, né, o auge da carreira do magistrado. Ele vai para um Tribunal de Justiça, se estiver falando de Justiça Estadual, né, e vai para um TRF, para um Tribunal Regional Federal, se estiver falando da Magistratura Federal. O acesso a essas promoções, então, uma vez que ele seja, né, juiz titular, iniciou-se lá na comarca de entrância inicial, como é que vai acontecer? Alternadamente, né, como é que o tribunal vai seguir essas promoções dos magistrados? Alternadamente, por critérios de antiguidade e de merecimento. Bom, o de merecimento, né, ele é efetivamente um pouco mais subjetivo que o da antiguidade, mas pode observar critérios objetivos também. O que é merecer ser promovido para um magistrado, né? É o verdadeiro interesse do juiz pelas causas que ele julga, né? Pelas sentenças que ele dá, o quanto ele tenta se aperfeiçoar, o quanto ele tenta estar antenado com o mundo para proferir melhores julgamentos, né? Então, com o que está acontecendo, né, na sociedade, para proferir melhores julgamentos. Então, de um modo geral, ele é subjetivo nesse sentido, mas eu tenho critérios objetivos também, né? Como que se pode verificar? A sua produtividade, a sua presteza, ou seja, ele é um juiz onde os processos duram um prazo razoável, tem um prazo razoável de duração? Ótimo, já está demonstrando um merecimento em promoção, né? A frequência e o aproveitamento nesses cursos em que ele vai realizar pela vida de juiz também é um critério objetivo, né? Imagina, inscreve-se no curso, não vai, né? Ou cursos onde se obtém nota, né? Ele não consegue, as notas são sempre insatisfatórias ou assim muito baixas, né? Então tudo isso pode ser avaliado.
O artigo 93 da Constituição Federal diz lá que a promoção de entrância para entrância vai acontecer então alternadamente usando esses critérios. Com relação ao merecimento, é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas nas listas de merecimento. Bom, se o nome dele já está lá pela 3ª vez consecutiva ou 5 vezes alternadamente, obrigatoriamente é ele, daqueles 3 que estão figurando, que vai ter que receber a indicação de promoção. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira 5ª parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Bom, aqui é o seguinte, como a justiça estadual é dividida em entrâncias, então nada mais justo que eu observe quem está há mais tempo na entrância. Então, por isso que, apesar do merecimento, por ele ser uma pessoa que tem se dedicado efetivamente à magistratura, eu tenho que observar que há a necessidade de pelo menos 2 anos, né, na respectiva entrância para ele poder ser promovido. No caso do critério de antiguidade, talvez é possível se dizer sobre um critério objetivo, né, que vai abordar o seguinte aspecto, de tempo de serviço, de tempo de magistratura, né? Havendo 2 ou mais juízes interessados, prevalecerá o mais antigo de entrância. Então, se eu tenho lá os candidatos a receberem a promoção, aquele que está há mais tempo naquela entrância é o que receberá a promoção. Caso haja empate nesse período, o que é muito difícil, né? A carreira ser traçada sempre com os mesmos passos, né? De 2 ou mais profissionais. Isso é muito difícil acontecer. Mas se acontecer, vai se observar o quê? O mais antigo na carreira. E como que vai se definir isso? Porque imagine que 2 profissionais, né, passaram no mesmo concurso. Por isso que eu tenho a fase classificatória. Porque aquele magistrado, aquele candidato que foi aprovado para ser magistrado e figurou como um primeiro lugar dos aprovados, será mais antigo do que aquele que foi aprovado em 30º lugar dos candidatos. Ambos estarão ingressando na sua função de magistrado, né? Mas na contagem desses tempos, o que passou em primeiro lugar é mais antigo do que o que passou em 30º, né? Na apuração da antiguidade, o tribunal pode recusar esse juiz mais antigo, então não é um critério absoluto, pode recusar, desde que tenha voto fundamentado de 2/3 dos seus membros, com procedimento próprio, garantindo a ampla defesa, então não é qualquer tipo de reprovação, né? Repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Então, aí realmente é possível se negar, né, essa antiguidade, mas por critérios especialíssimos, né? Os tribunais, eles são órgãos de segunda instância, né? São aqueles que analisam recursos contra as decisões dadas pelos juízes de primeira instância, por isso falando sempre em duplo grau de jurisdição, né? E essa promoção por merecimento vai efetivamente, para que não se fique tão substancialmente subjetivo, né? Por isso que esses critérios, por vezes, se mesclam, né? Como na de merecimento, que eu vou ter a necessidade dos 2 anos de estar naquela entrância. Para a magistratura federal, então, na estadual, a divisão do território é muito complexa, é bem mais complexa, né, que na federal. Para a magistratura federal, como o território não está dividido em comarcas com entrâncias, né, então, na verdade, as promoções também se dão por antiguidade e merecimento, mas sem muitos pré-requisitos, como essa questão de passagem por entrâncias na magistratura estadual, né? Magistratura federal, que vai sempre interferir muito, né? Especialmente, é a necessidade daquelas determinadas idades para ser
para serem admitidos como desembargadores ou como juízes de tribunais superiores, né? Então aí realmente tem essa necessidade da observação das idades. Bom, e com isso, muito eu falei a respeito da figura do quinto constitucional, né? O plano de carreira do magistrado é um dia chegar a um tribunal de segunda instância, né? Com relação aos advogados e membros do Ministério Público, para que esse tribunal seja carregado não somente com a visão daquele que foi sempre juiz, mas também dos outros dois grandes pilares, né, para o exercício do processo, que é o advogado e é o membro do Ministério Público, então surge a figura possível do quinto constitucional. Membros da advocacia e do Ministério Público vão ingressar, né, como juízes de tribunal, certo? Como desembargadores aí, né, dos tribunais, né? Mesmo tendo seguido carreiras de advogado e de promotor. Então não seguiram carreiras de juízes, né? Mas chegarão lá. O artigo 94 da Constituição Federal diz que o quinto constitucional é a preservação, a reserva de 1/5, né, dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, né, para o Ministério Público, para membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e para advogados que tenham notório saber jurídico e reputação ilibada também com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então, aqueles conselhos, né, de representação da OAB e do Ministério Público fazem uma lista sêxtupla e indicam aquele respectivo tribunal. Aí o que vai acontecer? Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal vai formar uma lista tríplice com 3 nomes, né, enviando-a ao Poder Executivo, que em 20 dias, o representante do Poder Executivo, que em 20 dias dirá então quem vai ser o nomeado para ser o desembargador. O representante do Poder Executivo pode ser o governador da República ou o presidente, o governador do Estado ou o presidente da República, porque depende de onde este advogado ou esse membro do Ministério Público irá assumir a função de desembargador, né? Depende do tribunal. E aí, efetivamente, vai se definir como é que vai dar, quem vai ser, né, o responsável do Poder Executivo para dar esta palavra final na escolha do representante da advocacia ou do Ministério Público. Essa lista sêxtupla é feita para os advogados pelo Conselho Federal ou pelo Conselho Seccional, ou seja, se é esfera federal ou se é esfera estadual. No Ministério Público, pelo Colégio de Procuradores, se for federal, ou pelo Conselho Superior do MP, do Ministério Público, se a vaga for de tribunal de TJ, de Tribunal de Estado, né? A escolha é feita exclusivamente pelo chefe do Executivo, com exceção do TST. Está lá no artigo 111A da Constituição Federal. Para o Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância extraordinária da Justiça do Trabalho, que é especializada, né, é federal especializada, é necessário que haja participação do Senado Federal. Então, ele vai manifestar-se, dar a sua aprovação, né, sobre aqueles candidatos, e aí o presidente da República, o seu parecer, né, sobre aqueles 3 candidatos, e aí o presidente da República devidamente escolhe, tá? No caso do TST, como é Justiça Federal, né, então vai ser o presidente da República que vai dar a palavra final. Agora a gente vai passar o nosso momento de interatividade e eu pergunto a você. Parte dos tribunais federais e dos tribunais dos estados e do Distrito Federal é composta por membros do Ministério Público e de advogados. Essa garantia constitucional é chamada de alternativa A, princípio da reserva legal, alternativa B, princípio do devido processo legal, alternativa C, princípio da inamovibilidade, alternativa D, vacatio legis, ou alternativa E, quinto constitucional. Volto daqui a pouco com a resposta.